Olá! Hoje eu vou falar de Salmo 107, que fala sobre Deus salva de todas as tribulações. E o Salmo diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos sem achar cidades em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentam nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu com trabalhos o coração. Caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Como vimos aqui neste Salmo 106, dada a inobservância dos preceitos, dos mandamentos do Senhor Deus, Ele tratou com o povo de Israel com firmes mãos, pois Ele não aceita a infidelidade cultural do homem e a corrupção na forma com que eles adoravam e as práticas abomináveis que eles assimilaram dos povos por onde eles estavam. E isso fez Deus manifestar esse juízo contra o povo. Porém, aqui no Salmo 107, ele inicia mais uma vez exortando o povo a render graças ao nome do Senhor, pois as misericórdias de Deus prevalecem sobre a vida do homem, e elas fazem com que o Senhor venha com mãos fortes em socorro daquele que está angustiado, trazendo liberdade aos cativos, independente de onde eles estejam. Pode estar nas terras mais longínquas, seja no Oriente, seja no Ocidente, seja no Norte, seja na face litorânea. O Senhor traz. O Senhor reajunta o seu povo para dele cuidar. E o Salmo continua: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os astutos, por causa do seu caminho e de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando o navio, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos no meio desta angústia, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrio e perderam todo o tino, quer dizer, toda a direção. Então,
Na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto, quer dizer, os deixou em segurança. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos do homem. Aqui o salmista segue fazendo a advertência de que o Senhor livrará o homem da morte e do cativeiro. Contudo, ele punirá as transgressões e as iniquidades do seu povo, justamente porque Deus o ama. Por isso, o homem deve louvar o nome do Senhor e os seus feitos e oferecer sacrifícios com júbilo pelas misericórdias divinas sobre a vida do povo, porque essas misericórdias vieram para trazer vida e libertar da opressão na qual eles estão vivendo. E o Salmo diz: exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitasse, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errante onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para o alto retiro e lhe prospera famílias como rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas os ímpios por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Por fim, o Salmo aqui ele adverte que o reconhecimento dos feitos do Senhor deve ser feito na Assembleia do Povo, ou seja, ele deve ser feito de forma pública, à vista de todos os moradores da terra. E quando fala que o nome do Senhor, ele deve ser glorificado no conselho dos anciãos, mostra que deve ser glorificado diante dos homens que tinham por obrigação zelar para que o povo não se desviasse do caminho do Senhor e se mantessem firmes em seguir os seus mandamentos, que eles jamais se esquecessem de um só ensinamento de Deus. E eram os anciões que eram responsáveis por manterem o povo ciente e consciente dos mandamentos do Senhor. Este Salmo 107, que fala sobre Deus salva de todas as tribulações, ele visa ressaltar a importância do homem em louvar, em engrandecer a Deus por todo o amor e as misericórdias que ele tem para com a vida do homem, especialmente aquele que faz parte do seu povo, pois ele jamais esquece de nenhum dos seus filhos, mesmo que este esteja passando por aflições. Então, eu espero que você, assim como eu, nos momentos de tribulação, se lembre de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. Porque às vezes o Senhor manda uma tribulação, uma aflição, para ver como está o nosso coração. Nós vamos buscar e adorar a Deus só quando tudo vai bem? Só quando as coisas para nós estão as mil maravilhas, as coisas estão indo de vento e polpa, nós estamos alegres com tudo que está acontecendo ao nosso redor? Ou o nosso coração sabe ser grato a Deus pela vida, mesmo quando estamos passando por aflição? Eu sei
que os momentos de aflições são difíceis, a gente vê um ponto bom para agradecer a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas e Deus usa inclusive a aflição para trazer uma mensagem a cada um de nós. E às vezes a nossa aflição serve de testemunho para a vida de alguém, de uns e de outros. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a sua vida possa ser uma vida de bênção, uma vida que seja um reflexo do agir do Senhor sobre você. Que o Senhor te abençoe. Amém?